Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela honra que Ele nos concede de estarmos em Sua presença esta noite, para juntos adorarmos o Seu santo e precioso nome, participando desta noite de celebração, de festividade, onde a Igreja do Senhor aqui se reúne para agradecer pelo 15º Encontro de Mulheres aqui nesta filial. Agradecemos ao nosso Deus pela honra de servi-lo e servi-lo nesta igreja. Está cooperando com o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, a quem também registramos o nosso agradecimento pela confiança da Escala, nos permitindo retornar a esta filial, participando deste belo trabalho, estar cultuando com a Igreja do Senhor, que aqui está, também o pastor Daniel, sua esposa, todos que cooperam aqui neste grande trabalho. Para nós é sempre um prazer estar ao lado do servo de Deus. Parabenizamos a ele, juntamente com sua esposa e a coordenação local dos círculos de orações aqui nesta cidade, a todos os obreiros que com o pastor estão à frente, organizando este lindo trabalho. Sabemos das implicações para que ele seja realizado, mas estamos sentindo a presença do Senhor, a mão de Deus está aqui estendida. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Muito bem, é a alegria de poder estar também com os irmãos adorando ao Senhor. Seguindo sua orientação, diante de tudo que já recebemos por meio dos louvores, a mensagem de Deus cantada, também transmitida pelo belíssimo processional de abertura de festividades deste jubileu, rogando as orações da igreja para que o Senhor nos ajude a falarmos a sua palavra, pois Ele sabe das nossas limitações e também da nossa necessidade. Abra a sua Bíblia mais uma vez no livro do Gênesis, capítulo de número 18. Queremos reler o versículo de número 14, que nos diz a palavra do Senhor: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quem diz amém? Queridos irmãos, o tema proposto como celebração do 15º Encontro de Mulheres trata sobre um dos assuntos que nós, como servos de Deus, vivenciamos todos os dias e conhecemos bem de perto. Quando pensamos sobre promessas, e estas promessas de Deus, no caso do tema mulher cristã marcada pelas promessas de Deus, quando falamos sobre promessas, estamos falando de um assunto que faz parte da realidade do todo servo de Deus. Os irmãos sabem muito bem que existem algumas palavras que fazem parte do vocabulário do nosso dia a dia como cristão, como servos de Deus, e entre estas palavras nós encontramos a palavra promessa. Falar sobre promessa é algo muito comum para todos nós. A própria Bíblia Sagrada se encarrega de fazer menção de forma exaustiva, tanto no Antigo como no Novo Testamento, das grandiosas promessas de Deus, tanto de forma geral como também em particular. E a palavra promessa aparece de forma corriqueira nas Escrituras e, consequentemente, as promessas de Deus para o seu povo. A palavra promessa vem de uma expressão latina que traz a ideia de obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou dar alguma coisa. Ainda diz o dicionarista de que promessa traz a ideia de comprometer-se, de dar esperanças ou probabilidades, é fazer promessa. Já à luz das Escrituras, a palavra promessa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, adiciona o significado de que promessa traz a ideia de um empreendimento para fazer ou dar algo, presentear de forma graciosa alguém, é dar graciosamente algo a uma pessoa. E quando nós olhamos a palavra de Deus e pensando sobre suas promessas, nós encontramos, como dissemos, várias informações a respeito delas. Mas eu queria, a título de lembrança, dizer que a Bíblia aponta para alguns tipos de promessas, e estas as mais variadas. Observe que há promessas gerais que a Bíblia faz questão de dizer e de registrar.
algumas promessas divinas que se destinam a todo ser humano, a toda a humanidade. Por exemplo, quando lemos em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, há uma promessa da bênção de Deus sobre a família quanto à fecundidade e à procriação. Deus destina esta promessa para todos os seres humanos. Ainda em Gênesis capítulo 8, versículo de número 28, Deus especifica uma promessa geral apontando sobre a realidade da colheita e das estações do ano, dizendo de que, de acordo com a sua palavra, todas estas seriam observadas, independente do tempo que passasse, mas esta promessa seria cumprida para a humanidade. Quando olhamos, sobretudo, para o Novo Testamento, que é o cumprimento das promessas do Antigo, no que diz respeito à salvação, a Bíblia também vai nos dizer de que é uma promessa geral para todas as pessoas no que diz respeito à promessa da salvação. São alguns exemplos de promessas gerais que a Bíblia faz questão de destacar. Mas é importante lembrarmos também de que, à luz das Escrituras, existem promessas específicas, promessas pontuais, direcionadas para um grupo de pessoas ou para uma pessoa em particular. Algumas promessas, por exemplo, que Deus fez para a nação de Israel, e estas promessas diz respeito apenas à nação de Israel em períodos específicos da história daquele povo. Quem não lembra da grande promessa que Deus fez a Israel quanto à conquista da terra de Canaã? Por mais de uma vez, Deus faz questão de dizer de que havia esta promessa e que Ele cumpriria o que Ele fez quando nós analisamos a palavra de Deus. No que diz respeito ao retorno do cativeiro, quando a nação de Judá, especificamente o Reino do Sul, deu as costas para Deus e foram retirados da terra que Deus havia prometido, Deus permitiu de que eles fossem para a Babilônia e passassem um tempo extensivo de 70 anos. E Deus disse à nação de Judá que, cumpridos 70 anos, eles retornariam para Jerusalém. A cidade seria restaurada, porque Deus é Deus em cima no céu e Ele é Deus embaixo na terra, e nada frustra o propósito de Deus quando Ele quer operar. São alguns exemplos de promessas específicas no que diz respeito à nação de Israel. Mas observe que analisamos também, à luz do Novo Testamento, promessas específicas que Deus fez, destinando-se especificamente para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro. Aqueles que experimentaram o novo nascimento podem ser objeto de promessas específicas. Por exemplo, além da regeneração, que a Bíblia diz que é ocorrente ou decorrente da fé depositada em Cristo Jesus. Há uma promessa específica para a igreja do Senhor. Aqueles que aceitaram a Cristo, é que eles passaram a ser templo e morada do Espírito Santo. O próprio Jesus deixou isto muito claro em João capítulo 14, versículo 17 e versículo de número 23. O que dizer, por exemplo, da promessa do batismo com o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus fez questão, e entre as palavras finais que marcaram seu ministério terreno, antes dele ser assunto aos céus, ele trouxe à tona a lembrança de uma promessa que tanto foi registrada por Lucas, do capítulo 24, versículo 49, como também pelo mesmo Lucas, em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, dizendo de que o Senhor batizaria os seus servos com o Espírito Santo e com fogo. A adoção de filhos, o livramento da grande tribulação que há de vir sobre a terra, onde Deus tirará a igreja desta terra, não permitindo que esta igreja esteja debaixo da tutela do anticristo, antes prometeu nos arrebatar e nos fazer adentrar as mansões celestiais, com o corpo glorificado, e estar para sempre com o Senhor. Quantos confirmam que esta promessa é específica para a igreja? E se você faz parte dela, levante a sua mão mais uma vez e dê uma glória bem forte para Jesus. São promessas de Deus para a igreja, e isso de forma muito específica. Mas eu falei também que a Bíblia faz questão de relatar promessas específicas para pessoas.
Da mesma forma como ele prometeu coisas específicas para Israel, e muitas delas já cumpriu e outras ainda cumprirá. Da mesma forma como ele prometeu à igreja do Senhor, isso de forma coletiva, ele também faz promessas específicas a pessoas específicas. E daí o tema deste encontro, destacar exatamente o momento em que esta promessa é confirmada, onde esta promessa é ainda mais destacada na vida de um casal, Abraão, e sobretudo com o propósito de reanimar uma mulher que naqueles dias estava enfrentando problemas, dificuldades sem precedentes, e que muito provavelmente o seu coração já estava temeroso, talvez achando que a promessa que Deus havia dito não iria se cumprir. Uma promessa específica para o casal Abraão e Sara, como nos diz a palavra de Deus. Uma promessa específica que do ventre daquela mulher, da semente de Abraão, nasceria um menino, e através deste Deus daria descendentes numerosos e abençoaria todas as nações da terra. Mas observe que algumas dessas promessas feitas por Deus, elas possuem também aspectos que devem ser destacados e lembrados aqui esta noite. Há promessas que são incondicionais. Eu não sei se você pode dizer isso bem forte comigo esta noite. Diga assim: há promessas que Deus faz, que ela é incondicional. Isso significa dizer que alguém, acreditando ou não, Deus vai cumprir a sua palavra. São promessas incondicionais. Eu já falei de uma delas, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. É uma promessa que Deus estabeleceu. Ele bateu o prego e ele disse: vai acontecer. No dado momento que ele estabeleceu, pelo seu poder, pela sua soberania, ele há de resgatar esta igreja da terra. E alguém acreditando ou não, alguém se submetendo ou não, a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. E pode ser agora, pode ser ainda hoje. Talvez esta abertura não termine hoje, pastor, mas siga lá em cima, na eternidade, glorificando e adorando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Pergunte para quem está do seu lado: você tem certeza desta promessa? Quantos estão esperando Jesus agora? Quantos estão esperando Jesus agora? Quantos têm certeza de que esta promessa vai acontecer? Levante a sua mão mais uma vez e dê uma glória bem forte para Ele. Ele disse: eu vou fazer. E alguém crendo ou não, Ele vai fazer. Quem pode dar glória a Deus por isto? Mas observe que há promessas que possuem em si aspectos condicionais. Diga comigo: há promessas que Deus fez que são condicionais. Aí você vai virar para quem está perto de você ou ao seu lado e vai dizer assim: vai depender se você e eu acreditarmos. Diga assim: se você crer, vai acontecer. São condicionais. São aquelas cujo cumprimento não depende única e exclusivamente de Deus. Claro que Ele é soberano para fazer aquilo que Ele diz, mas em sua soberania Ele disse assim: se você crer, eu faço. Se você crer, eu cumpro. Se você acreditar, pode dar sangue na canela, o diabo pode tripudiar de um lado para outro, se arrebenta tudo, mas se você crer, tudo é possível ao que crê. São baseadas e determinadas na condição, como pré-requisito, acreditar na promessa de Deus. E eu vou pedir para você repetir, dizer para esta pessoa, perguntar a ela novamente, dizendo a ela assim: você acredita que vai acontecer? Você acredita? Quantos têm promessas específicas de Deus aqui? Você crê que Deus vai fazer? Esta noite Deus nos reúne nesta abertura do 15º encontro de mulheres aqui na filial em Ribeirão, para dizer a plenos pulmões, fazendo com que a sua voz ecoe
nos 4 cantos deste templo e através das redes sociais. Deus tem o poder, o domínio, o controle, Ele tem autoridade para fazer, mas Ele nos trouxe aqui para nos despertar e dizer: se você crer, se você acreditar, ainda que pareça aos seus olhos impossíveis, mas eu vou cumprir uma a uma as promessas que fiz em sua vida. Se você acredita, adore, glorifique e exalte, porque Ele é fiel, mas você tem que crer. E todas as vezes que a Bíblia apresenta estas promessas, aparece a conjunção se. Vai depender se você crê ou não. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, ele disse em sua palavra: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, olha o resultado: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, ele reitera esta realidade através de Moisés, dizendo: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Eu vou repetir: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Pela sua palavra, Deus nos ensina de que há promessas específicas que, para que haja o cumprimento, se faz necessário crermos, confiarmos, darmos ouvidos àquilo que Ele prometeu. O que vai determinar o cumprimento não é a circunstância, não é a complexidade da situação, mas o Deus que tem poder e está dizendo para você: creia, acredite, porque eu não perdi o controle da situação e eu lhe trouxe aqui. Deus está dizendo para você, para lhe fazer entender, para colocar na sua cabeça, para inculcar na sua mente que não tem nada perdido, ainda que alguém diga que não vai acontecer. Deus está garantindo esta noite, dizendo: se você crer, tudo é possível. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Observe que o texto de Gênesis capítulo 18 nos ensina algumas verdades que devem ser destacadas aqui nesta noite. Primeiro, quando se diz respeito à promessa específica, Deus foi muito claro: não aceitar por parte de Abraão e principalmente de Sara, de que eles nutrissem em seu coração de que a promessa não se cumpriria. Observe que quando Deus fez questão de revelar o comportamento, a reação de Sara, que estava por trás de Abraão, dentro da tenda, visivelmente oculta, ou seja, ela não estava à vista das pessoas, ela estava oculta, todo mundo estava vendo que ela estava por trás, dentro da tenda. Mas Deus, que conhece dentro da tenda, dentro do coração, dentro da mente, olhou e disse a Abraão: por que é que a tua mulher sorriu lá dentro da tenda? Quem foi que foi dizer a Deus? Não precisa ninguém dizer, porque Deus consegue ver além do reboco, Deus consegue ver além da parede, Deus consegue ver além da tenda, Deus consegue ver além do sorriso, além da expressividade humana, Ele consegue ver lá dentro do coração. E Ele viu e disse: Sara, você está desacreditando? Deus advertiu a Sara, dizendo: não é para você permitir que o seu coração seja incrédulo. E a pergunta que devemos fazer ao texto, e me permita dizer de forma ousada, perguntar a Deus por que é que era inaceitável Sara não acreditar naquela promessa. E eu diria: primeiro, porque nós precisamos
entender que quando a promessa vem, ela tem uma origem. E a pergunta é: quem prometeu foi quem? Quem foi que prometeu? Sabe por que Sara não deveria permitir que a incredulidade tomasse conta do seu coração? Porque quem estava dizendo, irmão, quem estava falando, era o próprio Deus na tenda, dizendo assim: eu vou cumprir, eu vou realizar. Está bem pertinho da promessa se cumprir. Não era para ela se permitir ser bombardeada por aquele sentimento, porque ela sabia, ela precisava entender de que era Deus quem tinha falado. E a pergunta é: quem foi que lhe prometeu? Eu vou perguntar de novo, parece ser redundante. Quantos têm promessas específicas de Deus aqui? E a pergunta é: quem lhe prometeu? Você tem certeza? Você tem convicção? Foi Deus que falou? Então acredite. Então acredite. Porque quem falou foi quem? Pergunte para quem está do seu lado: tem certeza que foi Deus que falou? Você tem certeza? Então conte os dias, conte as horas, porque se Ele falou, vai acontecer. Porque a Bíblia diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E Deus não brinca com o sentimento de ninguém, irmão. Quando Deus diz que vai fazer, Ele não está dizendo para lhe iludir, para lhe acalmar temporariamente, como alguém às vezes faz na sua vista. Eu vou dizer que vou fazer isso para ela se acalmar, mas quando ela der as costas, eu não vou fazer não, eu não tenho interesse de cumprir. Era só para ela se tranquilizar, era só para ela ficar calada, era só para ela ficar mais tranquila. Mas Deus não briga com o sentimento de ninguém. Quando Ele diz eu vou fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele é fiel. Ele não mente, Ele não briga com os seus sentimentos. E Ele lhe trouxe aqui esta noite para lhe dar uma injeção de ânimo e dizer a você: eu que disse, fui eu que prometi, e se eu prometi, eu vou cumprir. Receba a graça de Deus esta noite para continuar crendo, não duvidando das promessas, porque quem prometeu é fiel. Geralmente quando alguém faz uma promessa a você e a mim, antes de olharmos para a promessa em si, a gente olha para quem prometeu, que dependendo de quem foi, que tem pessoas que são especialistas em prometer e não cumprir. E dependendo de quem for, quem prometeu? Foi fulano. Oxe, eu já sei que dali não vem nada. Ele diz por dizer, ela diz por dizer. Falta competência, falta capacidade, não tem condições. Mas quando é Deus que fala, quando é Deus que fala, está certo, vai acontecer. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você e para mim esta noite? Ainda que a palavra seja contrária, ainda que alguém diga que não vai acontecer, ainda que pareça absurdo aos seus olhos, mas quem lhe prometeu é fiel. Pode passar 1, 2, 5, 10, a promessa de Deus não perde validade, Ele é de eternidade a eternidade. Ainda que para você o tempo tenha passado, mas para Deus é como se Ele tivesse feito a promessa ainda hoje, porque um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Ele é atemporal, é por isso que Ele não esquece e não perde de vista a promessa que fez. E para você Ele está dizendo: eu prometi e vou cumprir, porque a minha palavra está empenhada. Fui eu que disse, eu disse na congregação, eu disse no meio da tua casa, eu falei no meio da tua família, e eu não permitirei que nenhuma das minhas palavras caia por terra. Então levanta a tua mão esta noite para receber graça de Deus e a ministração no teu coração, tendo a plena convicção que vai acontecer. Você lembra que em Hebreus capítulo de número 6, quando o escritor traz uma palavra de recomendação
a um grupo de irmãos que estavam sendo tentados a esmorecer na fé, perder o ânimo de servir a Deus, ao Senhor Jesus. E o escritor, para motivar aqueles irmãos a continuarem crendo, ele se reporta nada mais, nada menos a Abraão, para mostrar de que aquele homem recebeu tudo o que recebeu, porque ele acreditou e confiou na fidelidade de Deus. E quando você abre a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6, você vai encontrar algumas recomendações do servo do Senhor, usado por Deus, quando diz, a partir do versículo de número 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, diga comigo, herdam as promessas. Aí ele diz no versículo 13: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo, versículo 14: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando, com paciência, diga comigo, alcançou, diga forte, alcançou as promessas. E o escritor explica por que é que Deus fez isso. Ele diz assim: olha, vocês sabem que há um costume antigo, que quando alguém faz uma aliança, ambos se comprometem a fazer algo. E eles se reportam a alguém de maior autoridade para dar peso à sua palavra, para cada um dizer assim: eu garanto fazer a minha parte, e o outro dizer: eu também garanto, e usar a autoridade de alguém superior. Só que como era Deus que estava fazendo a promessa, ele olhou para cima. E não tem ninguém acima dele, irmão. Não tem ninguém superior a ele, não tem ninguém maior do que Deus, não tem ninguém maior do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele olhou para baixo e disse: Abraão, para tu tranquilizar o teu coração, eu estou prometendo que vou fazer tudo o que estou dizendo que vou fazer, e para não ficar dúvida no teu coração, eu juro por mim mesmo. Eu pergunto, irmão, Deus dizendo que vai acontecer, é certeza, sim ou não? Sim ou não? E se ele disser e jurar, quem remove isso? Quem é que muda isso? Por isso que Isaías levantou a voz e disse, escrevendo profeticamente: ninguém pode escapar das suas mãos, operando ele. Procure um que pode impedir. Encontre um, iguale-se a Deus, para que ele possa encurtar a mão dele. A mão dele está estendida, ele tem poder para cumprir. E ele está dizendo para você: eu empenhei a minha palavra e vou fazer do jeito que disse que ia fazer. Creia, acredite. A atitude necessária em relação às promessas de Deus é crer, não duvidar, ainda que pareçam absurdas as promessas que Deus faz. Porque vamos ser sinceros, irmão, Deus é especialista em fazer a gente dar um nó no juízo. É assim ou não? Se o pastor Daniel fosse dar oportunidade para cada uma das irmãs dizer o que Deus já prometeu e cumpriu, aos olhos humanos era impossível. Alguém já recebeu o cumprimento de uma promessa que aos olhos humanos era impossível? Levanta a mão assim, só para eu conhecer. Na galeria também tem? E se fosse narrar aqui, ia parecer loucura. Não tinha, do ponto de vista humano, a possibilidade. Isso aconteceu com Sara também. Porque ela disse assim: como é que isso vai acontecer? Meu marido é velho, eu também sou. Eu não tenho mais condição de produzir os hormônios necessários, as condições fisiológicas
para armazenar uma criança no meu ventre. Como isso pode acontecer? É contraditório. Ela quis racionalizar promessas. Irmãos, não tente fazer isso, porque você vai enlouquecer. Não queira entender o que Deus está dizendo que vai fazer. Só aceite. Eu não sei como. Você lembra quando os reis de Israel, tanto do norte como do sul, se reuniram e foram ao profeta Eliseu pedir um direcionamento se eles deveriam seguir na batalha ou não, porque estava faltando água para o exército e para os animais? Eliseu começou a profetizar e disse assim: não vereis vento, e não vereis chuva, mas façam vale, na cova nos vales, porque vai vir água. De onde, irmão? De onde vai vir? Porque ele disse: não vai vir vento e nem vai descer o quê? E de onde vem essa água? Não me pergunte. Aceite. Faça o que ele disse. Ainda que pareça contraditório. Você lembra quando na margem do mar da Galileia, Pedro voltou frustrado junto com os demais, depois de uma noite de pescaria sem futuro, quando eles estão guardando as redes, Jesus disse: ei! Sim, Senhor, volte para o alto mar. Lance a rede de volta. Lançar a rede, Senhor. Talvez o Senhor não saiba, nós tentamos a noite toda. E no mar da Galileia, irmãos, era coerente pescar à noite, como geralmente é e acontece, né? E lá principalmente, é como se Pedro estivesse dizendo assim: não faz sentido, se no sentido normal, na condição natural, não veio peixe nenhum, imagine voltar agora de dia. Só que lá dentro, a palavra que saiu da boca de Jesus tocou nos sentimentos, na razão, no coração de Pedro, e disse assim: mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Não faz sentido para mim, eu não consigo entender esse processo. Talvez quem estiver olhando vai dizer: está doido, enlouqueceu, está vendo que isso não vai dar certo, essa empreitada não vai ter resultado. Mas o que está ardendo no meu coração é a viva convicção de que alguma coisa vai acontecer. E ele obedeceu, porque nem sempre, irmãos, a promessa vem do ponto de vista racional. Tem momentos que a fé e a razão andam juntas, mas tem momentos que a fé vai mais além. Eu vou repetir isso. Tem momentos que a fé e a razão andam juntas, porque a fé, ela não contradiz a lógica, ela está acima da lógica. Tem momentos que você caminha razão e fé, mas tem circunstância que a razão fica e a fé vai em frente. Conta-se uma história de que uma galinha achou um ovo de um pato numa floresta e adotou como seu. Chocou todo aquele processo e criou como se fosse da família. E o instinto natural da galinha fez com que ela saísse do lugar por causa dos predadores e seguiu numa direção que se deparou com um lago. E naturalmente, os irmãos sabem que a galinha, embora ela faça o esforço, mas ela não consegue voar alto, ela não conseguiria passar o lago em voo. Então parou. Só que o patinho sabe nadar, sim ou não? Sim ou não? Aí o patinho, pelo instinto, sabendo que se ficasse ia ser comido, devorado, ele olhou para o lago, o instinto fez ele entender de que ele podia passar. Aí olhou para a mãe galinha e os pintinhos, os irmãozinhos, fez assim: quém. Como que dissesse: eu não posso ficar, vou ter que ir embora. E ele passou o lago nadando. Aí alguém pode perguntar: o que é que isso tem a ver, evangelista? A fé e a razão andam juntas até um ponto. Mas quando se esbarra diante da dificuldade, a razão disse: foi até aqui. Aí a fé disse assim: eu vou mais além. Eu vou adiante. Eu vou continuar acreditando.
Você entende o que é que Deus está dizendo para você esta noite? Independente da circunstância que esteja à sua volta, creia, não duvide, não desacredite da promessa, porque Deus é fiel, e ainda que pareçam absurdas, creia. Essa mensagem, pastor Daniel, para mim esta noite, se já era para mim algo bom falar de promessa, eu falo esta noite com muita propriedade, porque nesses últimos dias eu estou experimentando mais uma promessa se cumprir na minha família. Quando Silvana e eu casamos, a medicina disse que ela não podia gerar filhos. Quem foi que disse a ela? Quem foi que disse a ela? Mas não foi Deus que disse. Deus disse para a gente: vai vir, eu vou abrir a madre, eu vou cumprir a promessa, eu vou fazer o meu nome ser glorificado. E Deus usou alguém. Os irmãos creem que Deus ainda usa pessoas na terra? Os irmãos creem que Deus ainda usa por meio dos dons espirituais? Nós não cremos em fanatismo nem em loucura, mas cremos no poder de Deus e na contemporaneidade dos dons espirituais. E na congregação onde morei juntamente com Silvana 10 anos de nossa vida, uma irmã sentiu um desejo forte de orar por ela, e eu estava do lado e presenciei. E ela disse assim: eu posso orar pela senhora? Silvana disse: claro, orar. Quem não quer receber uma oração? E naquela oração Deus bradou no departamento infantil da congregação, de Novo Caixote, lá na área 8, e Deus disse assim: eu vou abrir essa madre, e desse ventre sairão 2 frutos. Só que não tinha vindo nenhum ainda. Parecia loucura, mas com pouco tempo depois Deus cumpriu. Se levanta aí, Júlia. 10 anos tem. É a minha filha. Veio por um milagre. Só que Deus disse o quê? Que do ventre seria o quê? Então depois de 10 anos, levanta aí, Silvana. Dá para ver o buchinho ali? Vai completar 4 meses. Porque Deus é fiel quanto às suas promessas. Você crê? Levante a sua mão e dê uma glória bem forte. Feche os seus olhos. Onde você está agora? Em sinal de rendição, o tecladista, se puder nos ajudar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. E você puxasse no fio da memória quantas promessas Deus ainda fez e está para cumprir. Você tem como contar? Você lembra do que Deus disse? Do que Ele tem dito? Eu vou lhe ajudar a lembrar. O que Deus disse a respeito da tua casa? A respeito do teu marido, do teu filho, da tua filha, dos teus parentes? O que é que Ele tem dito a respeito da tua saúde? Deste processo, desta enfermidade, deste mal que vem te perturbando, desse espinho na carne. O que foi que Ele disse? Eu não estou perguntando o que o médico disse, o que o vizinho disse, o que o parente disse. Eu estou perguntando o que foi que Deus lhe disse. O que foi que Deus disse a respeito da sua vida profissional? O que foi que Deus disse a respeito da sua vida, serviço, ministério? O que é que Ele tem dito a você a respeito da sua chamada? O que é que Ele tem dito? O que é que Ele tem lhe dito? Pelo que Ele tem lhe dito, lute. Fundamentado no que Ele lhe prometeu, persevere, resista, continue crendo, confiando. Eu sei, nós sabemos que entre a promessa e o cumprimento há um tempo. E a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Estou falando para vidas aqui esta noite, que apesar de conservar o sorriso no rosto, mas o coração está fragilizado
Porque em relação a algo que espera tanto, quanto mais o tempo passa, mais parece que o que Deus disse não vai acontecer. Mas esta noite, receba esta palavra como uma injeção de ânimo, para continuar crendo, para continuar acreditando. E enquanto você vai rememorando as promessas de Deus na sua vida, você vai recebendo a ministração do céu aí sobre você. Você vai recebendo graça sobre graça. Você vai recebendo o poder do alto para glorificar, para continuar adorando, para continuar servindo, para continuar exaltando. E na medida em que o Espírito Santo vai agindo, Ele tem liberdade aqui para operar. Ele tem promessas de libertação, Ele tem promessas de salvação, Ele tem promessas do batismo, Ele tem promessas de cura, de manifestação da sua glória. E se você crê esta noite, tudo é possível ao que crê. Enquanto você está orando, recebendo de Deus de graça, com a permissão do pastor, tem alguém esta noite que ainda não é crente, está afastado, mas que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se há alguém nesta condição, vem aqui à frente agora, voltando para os caminhos do Senhor, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Se há alguém entre nós nessa condição, aqui na nave do templo ou na galeria, vem aqui à frente com a permissão do pastor. Deus é poderoso para libertar e para salvar. Mas os que estão sentados, fiquem em pé agora com a permissão do pastor, por favor. Você que crê em promessas, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, tem alguém ainda aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Você crê que Jesus pode lhe batizar? Aceita o desafio de vir aqui à frente. Eu sei que Jesus pode lhe batizar aí. Tem alguém vindo para Jesus? Se vier, faça um sinal. Eu sei que Jesus pode lhe batizar aí onde você está. Ele também podia batizar lá no Monte das Oliveiras, mas ele disse para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Se você aceitar o desafio, com a permissão do pastor, vem aqui à frente. Agora vem adorando, venha glorificando. Se há alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui à minha direita, por favor. Pode vir à frente. Se você crê nesta promessa, que Jesus pode lhe encher, lhe batizar e você falar em línguas pela primeira vez, vem aqui à frente, à minha direita. Vem adorando, venha glorificando, venha exaltando ao nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos que creem que Jesus pode lhe batizar estão vindo aqui à minha direita, eu queria perguntar: quem tem promessas de salvação no meio da sua casa? De libertação, de curas? Você tem? Vem aqui à minha esquerda. Você representa alguém que precisa de uma libertação, de uma transformação, está sendo oprimido por Satanás? Vem aqui à minha esquerda. Se você tem promessas de Deus para ser curado da enfermidade, vem aqui à frente também. Pode vir mais para perto, tem espaço suficiente para todos. Agora venha com convicção. Eu não sei se os que estão sentados podem ficar em pé, irmãos. Nós estamos em uma batalha. A não ser que você tenha um problema de saúde, aí se justifica. Mas se você puder, se você não precisa de nada, todas as promessas já se cumpriram e você está esperando só o arrebatamento, aí você vai ainda assim fechar os olhos e orar por quem que está aqui na frente. E quem veio à frente crendo, abra a sua boca para adorar, abra a sua boca para exaltar, abra a sua boca para glorificar ao nome do Senhor. O Jesus que batiza está aqui. Jesus que batiza está aqui. Os que não são batizados com o Espírito Santo, as direções de ciclo de oração que estiverem perto, é possível vir para perto aqui das irmãs, dos irmãos, os obreiros, se aproximar do lado dos irmãos aqui. E se há alguém para Jesus e você está trazendo alguém, faça um sinal. Nós queremos orar também. Há promessas de salvação, a promessa de libertação está vindo aqui à minha esquerda. Uma vida para Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isto, irmãos? A promessa de salvação. Ele disse: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Onde está mais uma vida? Venha.
você que está ouvindo a voz de Deus, você que está através das redes sociais, se você está em um ambiente que lhe proporciona a condição de dobrar os joelhos, dobre o joelho aí onde você está. Se você precisa de uma cura, se você precisa ser batizado no Espírito Santo, Jesus enche aqui e enche aí também onde você está. Se você está em um ambiente em que você crê que Jesus é poderoso para lhe visitar, está enfermo, está hospitalizado, o Senhor é poderoso para entrar dentro desta ala. Ele é Deus em cima no céu e Ele é Deus embaixo na terra. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Agora adore, feche os seus olhos para se concentrar. Se desprenda um momento das coisas desta terra. Se você parar de se abanar, você vai se concentrar mais. Quanto mais você se abana, mais calor você sente, que você está em movimento. Mas a temperatura espiritual, Ele lhe proporciona a condição de se concentrar nesta hora e adorar e engrandecer o nome de Jesus. Receba o refrigério na sua alma, receba o refrigério de Deus esta noite, receba graça sobre a sua vida. Levante a sua voz em adoração, dê glória, adore, glorifique, exalte. Você conhece alguma coisa difícil para Deus? Você conhece alguma coisa que Deus não possa fazer? Tudo aquilo que se harmoniza com a sua natureza, Ele pode fazer. E é por isso que você não pode deixar de crer. Creia na restauração da sua casa, creia na restauração da sua família, creia na preservação do seu matrimônio, do seu casamento, a bênção material sobre a sua vida, sobre o seu estabelecimento, sobre a sua empresa. Vá adorando, vá glorificando ao nome de Jesus. Creia no batismo com o Espírito Santo esta noite. Abra a sua boca para dar glória. Tire a mão da boca e abra ela em adoração. Jesus quer te encher, Jesus quer te encher, Jesus quer te encher. Vai recebendo de Deus aí. Há uma ministração de Deus esta noite sobre a tua vida, te dando ânimo, te dando força para acreditar. O diabo quer incutir na tua cabeça que está perdido, mas a palavra de Deus para você é: não tem nada perdido. Eu tenho a última palavra a esse respeito, e a minha promessa para você não é morte, é vida. É vida, é vida, vida com abundância. Então recebe aí de Deus. Vai adorando, vai glorificando ao nome do Senhor Jesus. Chore na presença dEle, clame por Ele esta noite. Exalte e magnifique o nome do Senhor Jesus. Você não perde por esperar. Deus esta noite está dizendo para você: antes o tempo era indeterminado, mas assim como para Sara eu disse, daqui a um ano, eu digo para você, está chegando. Para alguns ainda esta semana, para alguns ainda este mês, ainda neste primeiro semestre. Deus é poderoso para operar. Vá dando glória, vai exaltando, vai adorando ao nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer o milagre. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem poder. A segunda vida está aqui chorando. Traga ela para perto e traga ela para o meio do fogo. Tem mais alguém? Veja aí, meu irmão, se do seu lado tem alguém que ainda não é crente. Na galeria, veja aí, tem uma vida na galeria. Está sendo confirmado que na galeria uma vida está aceitando a Jesus. Você pode levantar a mão e dar uma glória bem forte? 3 vidas. Mas Ele quer fazer mais. Ele tem poder para fazer mais. Receba a cura esta noite. Receba a ministração de Deus no seu corpo, na sua mente. O Senhor está aqui operando. Vá dando glória.
Vá exaltando ao nome do Senhor. Tire força da fraqueza esta noite. E vá dando glória. Vá dando glória. Se tem alguém pelas redes sociais está desejando entregar a sua vida a Jesus, mande uma mensagem aí no chat. Nós queremos fazer menção também da sua decisão. O Senhor é poderoso para operar na sua vida. Receba aí agora, em nome de Jesus. Receba milagre de Deus aí agora. O toque do Espírito Santo no teu corpo, na tua mente. Recebe libertação. Esta crise de ansiedade está sendo desfeita esta noite. A mão de Deus está tirando este mal, este impedimento. Esta barreira está caindo por terra esta noite. Seja curada. Seja curado em nome de Jesus. Todo o mal está sendo repreendido agora. Recebe aí liberdade para adorar. Recebe liberdade para glorificar. Batiza Jesus. Tu és o batizador. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra diz que todas as promessas em ti tem um amém, tem um sim, um amém. Confirma, batiza, cura, opera aqui, através das redes sociais, Senhor. A tua mão está estendida. O teu braço vai aonde nós não podemos ir. Vai batizando, Jesus. Que sejam ouvidas as línguas como evidência do batismo. Onde tiver um coração quebrantado e contrito, vai recebendo aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diagnóstico está sendo mudado esta noite. A última palavra é do médico por excelência. Recebe de Deus aí, em nome de Jesus.